Glória a Deus, graças a Deus. Meus queridos, vamos meditar na palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, o que Deus quer falar com cada um de nós. Glória a Deus. Meus amados, uma das coisas que nós encontramos sempre na igreja são irmãos que dizem assim, antigamente, lá no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, a gente via Jesus fazer muitos milagres. A gente vê na Bíblia que Jesus vivia fazendo tantos milagres, mas hoje a gente não vê na igreja tantos milagres. Quem já ouviu esse tipo de conversa aqui? Levanta a mão e diga amém. Existe ou não existe essa conversa? Existe sim. Mas eu quero dizer que isso é um engano. Isso é um engano porque Deus não mudou. Deus é o mesmo e Ele continua fazendo milagres para a glória do seu nome. Agora, meus queridos, o problema é que muita gente não consegue ver os milagres de Deus. Como é que acontece isso, pastor? Dentro de uma igreja, tem pessoas que vê o milagre e tem pessoas que não vê os milagres. Sim, exatamente. Tem pessoas que vê os milagres e tem pessoas que não vê os milagres de Deus acontecer. Tem pessoas que frequentam a igreja, mas não vê os milagres de Deus acontecer. Deixa eu dar um exemplo para você, que a coisa não mudou, que Deus continua o mesmo, continua fazendo milagres. Quando a gente olha na Bíblia, eu já falei isso aqui algumas vezes, a quantidade de milagres que existe na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, você vai ver que não passa de 150 milagres. Olha, eu estou dizendo 150 milagres. Eu não me lembro exatamente, eu me lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa e achei quantos milagres tem na Bíblia. Se alguém botar aí no Google, pode ser que apareça, não é? Ou tiver alguma pesquisa desse tipo, você vai ver que não tem. O problema é porque a Bíblia é um livro que a gente começa lendo, a gente lê um milagre agora, lê outro daqui a pouco e pensa que os milagres estão acontecendo um depois do outro. Mas a Bíblia que foi escrita, irmãos, em tanto tempo, 2000 anos aproximadamente, só consta em torno de 150 milagres. Jesus fez muitos milagres mesmo. Ele fez tantos milagres que a Bíblia diz que se fosse escrever todos os milagres que ele tinha feito, não tinha livro no mundo que desse para escrever os milagres que ele fez. Mas eu tenho uma notícia para você: ele continua fazendo os mesmos milagres. Deus nunca mudou. Eu tomo como exemplo isso, a minha própria vida, a minha vida. Eu, minha esposa, meus filhos, minha família. Eu poderia contar durante o tempo que eu tenho de crente, aproximadamente 30 e poucos anos, eu poderia contar, irmãos, eu acho que mais de 60 milagres na minha vida. Mais de 60 milagres na minha vida, e milagres assim tremendos. Milagres de cura divinas, milagre de Deus abrir as portas assim, feitas as portas se abriram para Paulo e Silas na prisão, quando eles cantaram que os cárceres, as portas se abriram sozinha. Quando você vai no shopping que as portas se abrem sozinha, aquilo ali é um motorzinho que tem, né? Mas aconteceu um milagre desse na minha vida e na minha família. Não foi com o motorzinho não, foi o anjo de Deus que abriu mesmo a porta e a gente passou para a glória de Deus. Aleluia, milagre de cura divina. Todo mundo viu aqui, Covid, um exame que eu fiz, irmãos, que o normal de um ser humano é ter 500, não é? Chama dedímero esse exame. Dedímero é um exame que mede a quantidade de glóbulos, alguma coisa assim, para evitar trombose. Quando o homem normal, se ele estiver passando de 500, já está estourado. Uma pessoa que tiver com essa taxa com 1000,
Ele está o dobro, está exagerado. O meu deu 59 mil. E eu não estava sentindo nada. O médico olhou assim e disse: eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Aleluia. É porque o milagre de Deus, ele não é compreensível à razão humana. A razão humana não entende. Milagre é inexplicável. É o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu tenho certeza que Deus já fez milagre na vida de muitos aqui. Na vida de muitos. Aleluia. Eu, quando era menino, irmãos, me lembro que o médico marcou uma cirurgia para mim. Uma cirurgia que ele disse que ia ter que tirar meu pulmão. Possivelmente ia extrair meu pulmão. Porque o meu pulmão não estava funcionando. Eu brincando com fogos, esses fogozinhos de São João, botei dentro de um cano de guarda-chuva. Quando ele explodiu, aí um pedacinho do cano de guarda-chuva cortou aqui meu peito, voltou, cortou. Quando eu tapei, deu hemorragia interna. Meu pulmão ficou paralisado 60 dias. Ali me acompanhou Célia. E eu estava com cirurgia marcada. Eu estava lá, Célia, na noite da cirurgia. Chegou no outro dia, não foi? Célia estava lá, minha irmã. E tomei ainda anestesia, um preparatório à noite. Né? E o menino assim, de 14 anos mais ou menos. Aí eu parei na janela assim e fiz uma oração. Eu não era crente não. Mas eu orei a Deus assim, dizendo: Deus, tanta gente velha aí para morrer, Deus. Quem vai morrer sou eu, um menino. Mesmo assim, irmão. Eu vendo os velhinhos passando na rua, um velhinho bem velhinho. Eu orei assim, eu disse: Deus, não deixa eu morrer agora não. Eu quero fazer tanta coisa ainda boa nesse mundo, Deus. Irmãos, olha, a gente fala com as nossas palavras, mas Deus ouve o nosso coração. Não é? Às vezes, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele interpreta os nossos gemidos. Aleluia! E o que aconteceu, irmãos, foi que quando eu estava fazendo essa oração, eu senti uma frieza tomando conta de mim. Aquele negócio assim, uma coisa boa tomando conta de mim. Aí eu disse para minha mãe que estava perto de mim: mamãe, eu estou sentindo uma coisa tão boa. A mamãe pensou que eu ia morrer. Mamãe saiu, foi chamar a enfermeira. A enfermeira, quando chegou, estava bem alegre no quarto. Eu disse: eu estou sentindo uma coisa assim tão boa, tão leve dentro de mim. Ela: espera aí que eu vou chamar o médico. Foi chamar o médico. O médico veio. Aí quando ele me auscultou, ele fez: espera aí que eu vou chamar outro médico. Daqui a pouco tinha 3 médicos dentro do meu quarto, me escutando. Leva ele para o bloco cirúrgico. Aí começaram a tirar a radiografia minha novamente. Daqui a pouco lá vem eu andando do bloco cirúrgico. Não teve cirurgia, coisa nenhuma, irmão. O pulmão dele está funcionando normalmente para a glória de Deus. E o médico disse: dona Lia, pode levar seu filho para casa. O pulmão dele voltou a funcionar. Está normal para a glória de Deus. Aleluia. Amados, mas para que Deus faça as suas maravilhas, Ele precisa olhar para nós e ter um propósito na nossa vida. Porque Ele não faz simplesmente porque tem pena de mim, porque gosta de mim, porque eu sou bonzinho, nada disso. Ei, você foi chamado. Você foi chamada, porque Deus tem um propósito dele na sua vida. Oh, Radakama Shomena. Deus tem um propósito dele na tua vida. Quem pode dizer amém? Então bata no peito assim e diga: Deus tem um propósito dele na minha vida. Tem. Ele tem um propósito dele na sua vida. Aleluia. Não se preocupe se ainda tem alguma coisa errada. O importante é que você nem saia da vontade de Deus e que você lute para fazer a vontade dele. O que Deus quer de você não é perfeição. Ele sabe que você nunca será perfeito.
O que Ele quer de você é ver você lutando, se esforçando para fazer a vontade dEle. Hoje eu entendo porque eu fiz aquela oração dizendo assim: Deus, eu ainda quero fazer tanta coisa boa para Tu, Deus, quando eu era menino. Aleluia! Eu queria fazer alguma coisa para Deus. Eu me lembro quando eu era menino que eu via meu pai. Meu pai morreu, minha mãe se casou novamente, e no começo do casamento com meu padrasto, eles brigavam muito. Né? Brigavam muito os dois. E eu de noite, quando eu ia dormir, eu ficava vendo aquele som no quarto deles, porque a nossa casa era daqueles que a parede não ia até o telhado, ali na Vila de Picepe. E quando eu via qualquer barulhozinho no quarto, eu dizia: meu Deus, será que ele vai bater em minha mãe? Aí eu dizia: olha, um dia quando eu casar, eu quero ser o melhor marido do mundo. E Deus estava vendo minha oração. Hoje eu luto para ser o melhor marido do mundo para aquela mulher ali. Eu olho para ela e vejo nela a igreja de Cristo e me comparo com Cristo. Eu tenho que amar minha esposa como Cristo ama a sua igreja. Aleluia! Mas, meus queridos, eu estou falando essas coisas aqui porque o tema será: santificai-vos para as maravilhas de Deus. Diga comigo: santificai-vos para as maravilhas de Deus. Versículo, Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Veja bem, a palavra de Deus, irmãos, ela nos exorta a nós nos prepararmos para vermos as maravilhas de Deus. Isso ocorre, irmãos, através do nosso crescimento espiritual, da nossa aproximação de Deus, buscando a santificação. Vocês vejam que eu não era crente. Eu não era crente, mas eu orava a Deus, querendo mais contato com Ele. Eu prometi a Deus que eu ia ser o melhor marido do mundo. Puxa vida, uma pessoa que não era crente. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Quando eu ia dormir, se eu não... Era a linguagem que eu usava naquela época. Se eu não rezasse, eu não conseguia dormir, não. Eu fui criado por uma família católica. Mas eu tinha que rezar. Eu parava, ficava assim, rezava mesmo assim. Olha, eu vou dizer como é que eu rezava para vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí eu começava daqui a pouco a pensar em outras coisas. Eita, amanhã eu vou ter que acordar cedo para ir para a escola. Amanhã eu vou não sei o que, tal. Vou voltar de novo. Aí começava do início. Pai nosso que estás no céu. Eu tinha que fazer a oração completa pensando em Deus. Era mesmo assim. Era mesmo assim. Eu tinha que fazer a oração do começo ao fim ligado com Deus. Se eu pensasse qualquer coisinha diferente saindo, eu voltava porque eu tinha que estar ligado com o céu. E eu não era crente, não. E tinha mais. Se eu esquecesse de orar antes de dormir, eu não conseguia dormir, irmão. De madrugada eu me acordava. Ai, meu Deus, eu nem orei. Aí eu vou orar de madrugada. Eu não era crente, não. Eu estou dizendo isso, meus queridos, porque isso é um exemplo. Irmãos, olha, não é todo mundo que consegue ter um sonho na vida. Eu nasci de uma família humilde, uma família pobre. Eu nasci de uma família que não tinha projetos grandes. Esse negócio de eu pensar que eu ia ser um coronel da polícia, isso era uma loucura. Um sonho que era impossível na minha vida. Mas eu, quando era menino, eu olhava assim para frente e ficava vendo coisas, sonhava que um dia, oh meu Deus, eu queria tanto andar com uma pasta na mão, uma pasta 007. Mesmo assim, andar de paletó, andar bem arrumado, né? A família da gente era pobrezinha. Mamãe, quando meu pai morreu, ela ficou viúva, porque casou, perdeu a pensão.
Meu padrasto também não tinha condição muito boa. Passamos um período de tempo passando necessidade. É bom porque tudo que eu estou falando tem minha irmã que está aqui perto. Ela passou tudo isso comigo. Aleluia. Mas eu tinha esse temor a Deus, irmãos. E tudo isso mostrava alguém que queria se aproximar de Deus mais. Até que um dia eu conheci o Evangelho no xadrez de um quartel. Eu não estava preso não, eu era capitão na época. Quando eu via os irmãos cantando, aquilo me chamou. E foi ali que eu entreguei minha vida para Jesus, para a glória de Deus. Aleluia! Então veja que a palavra de Deus, ela nos exorta a nós nos aproximarmos de Deus para ver as maravilhas dele. Se eu quiser ver as maravilhas de Deus, eu tenho que me aproximar mais de Deus. Quando Josué diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha do meio de vós, ele estava falando de um negócio imediato, mas que para Deus fazer, o povo precisava se apartar de um bocado de coisa ruim que estava vendo no meio do povo. Se você está buscando um milagre na sua vida, se você está buscando uma resposta de Deus para que aconteça algo que aos seus olhos parece impossível, se santifique, porque para Deus nada é impossível. Se santifique, porque Deus vai preparar o terreno, Deus vai fazer. Então, meus amados, veja bem, como é que eu me santifico? A Bíblia diz assim, olha, veja só, para que eu possa conhecer ao Senhor, eu preciso viver em paz com todo mundo e buscar a santificação. Veja só, Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu quero ver o Senhor, não é ver o Senhor quando eu morrer, não, irmãos. Não é ver o Senhor quando eu morrer, não, é agora. Eu quero ver Deus. Eu disse aqui que tem pessoas que vê Deus e outros não veem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se eu quiser ver Deus presente na minha vida, se eu quiser ver Deus agindo na minha vida, se eu quiser ver os milagres acontecer, eu tenho que seguir a paz com todos. Eu tenho que buscar a santificação a cada dia. Só para você entender que um cego não consegue compreender as coisas de Deus, não consegue ver. Eu disse que duas pessoas juntos, um vê e o outro não vê. Saulo de Tarso, quando ele ia no caminho de Damasco, ele era um escolhido de Deus. Deus disse: esse é um escolhido meu para levar minha palavra diante dos gentios. O que aconteceu? Deus se revelou a ele, Jesus se revelou a ele, um resplendor de luz e uma voz que bradava: Saulo, Saulo, por que me persegue? A Bíblia diz que os que iam com ele viram a luz, mas não conseguiam ouvir a voz. E ele conversando lá com Jesus: quem és, Senhor? Eu sou Saulo, aquele quem tu persegue. Ninguém estava ouvindo nada. Por quê? Porque eles eram cegos espiritualmente. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão as minhas ovelhas. Ou seja, pode ser que tenha alguém aqui que não compreenda essa mensagem. Aleluia! Pode ser que tenha alguém aqui dentro que não compreenda essa mensagem. Então, meus amados, vejam bem: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí eu quero contar para vocês. Coronel da polícia, eu convidei ele para ir para um culto. E quando chegou lá, ele não é crente. E é um cara até materialista. Ele sentou assim na frente, bem honrado, né? Aí daqui a pouco, cara, uma pregação abençoada, o irmãozinho começou a chorar junto dele. E ele estava lá assim olhando, somente bem tranquilo. Estava lá bem tranquilo olhando. Aí quando ele olhou assim, o irmão estava junto dele chorando. Aí ele foi lá, sentado aqui, ele botou a mão em cima do irmão. Irmão, está precisando de alguma coisa? Está passando mal?
Está com alguma dificuldade? Irmão, glória a Deus, estou não, coronel. Estou não, eu estou sentindo uma alegria tão grande. Eu queria que o senhor estivesse sentindo essa alegria que eu estou sentindo. Está vendo? Um vê e o outro não. Um percebe e o outro não. Certo? Então veja só. A Bíblia diz ainda em 1 Timóteo capítulo 4, falando ainda de santificação, esse texto de Josué, que Josué falou para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A Bíblia diz, 1 Timóteo 4:4, que toda criatura, veja só, toda criatura é boa e não há o que rejeitar de ninguém, sendo recebidas com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Aleluia! Então, se eu quiser ver Deus, eu tenho que me santificar. Se eu quiser ter comunhão com Deus, eu tenho que me santificar. Para eu me santificar, eu tenho que orar. Para eu me santificar, eu tenho que buscar a presença de Deus. Eu tenho que negar a mim mesmo. E eu só vou conseguir negar a mim mesmo se eu for abastecido pelo poder sobrenatural de Deus que vem através da oração. Porque não sou eu que deixo o pecado porque sou bonzinho. Não, é o poder de Deus em mim que me faz não gostar do pecado e gostar das coisas do céu. E quando eu me santifico, eu estou me preparando para ver as maravilhas de Deus. Aleluia! Quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Se santifique. Você precisa de um milagre. Você quer um milagre, mas não está nem aí. Não está nem aí para orar. Não está nem aí para jejuar. Não está nem aí para ler a Bíblia, para colocar em prática os ensinamentos. Você quer um milagre de Deus, mas fica paralisado. Até no culto fica cochilando. Até no culto fica cochilando. Aleluia! Meus queridos, nós temos que entender que nós estamos aqui. Nós fomos chamados por Deus para cumprir um propósito dele. Aleluia! E não nosso. Você está aqui não é para ser abençoado e ter um carro bonito e uma casa bonita, não. Deus te chamou porque Ele tem uma obra na tua vida. Você está pensando que você foi chamado para quê? Para ter um carro bonito? Para ter um emprego bom? Mas eu agora sou crente, vou ter um emprego bom. Vou ter isso, vou ter aquilo outro. Vai não, irmãos. Vai nessa. Vai quebrar a cara. Vai passar vergonha. Agora busque o reino de Deus e sua justiça para você ver. Aí a Bíblia diz que as demais coisas vos serão. Se Ele quiser te usar, Ele te dá avião, te dá carro, te dá casa bonita, te dá roupa nova. Aliás, tu fica até mais bonito. Você fica até mais bonita para chamar a atenção, para alguém olhar para você, porque Deus quer ganhar aquela pessoa. Aleluia! Deus te chamou para um propósito dele. Olha lá. Esse Josué que disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Veja a chamada de Josué. A Bíblia diz aqui que Josué, ele era nada mais, nada menos do que a continuidade de Moisés. Josué capítulo 1, versículo 1 diz: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a meu servo Moisés. Olha só, Moisés morreu, chegou o tempo de Moisés, Deus levou Moisés, não é? Deus já determinou, Moisés, recolhe para tal canto, vai morrer ali. Moisés foi, morreu. Aí ele vai agora, chama Josué. Será que ele chamou Josué para Josué ficar rico? Será que Josué ficou rico? Ficou rico Josué. Mas será que ele chamou Josué para ficar rico? Será que ele chamou Josué para dar casa boa, carro? Para ser honrado? Não! Ele chamou Josué para dar continuidade à obra que Moisés vinha fazendo. É um propósito de Deus. A minha chamada é um propósito de Deus. Deus tinha um propósito com esta igreja, Assembleia de Deus Nova de Paz, no estado de Pernambuco. Quem conhece minha história sabe como tudo aconteceu. Hoje a Assembleia de Deus Nova de Paz, graças a Deus, é uma igreja das maiores igrejas do estado de Pernambuco. E quem foi que fez isso? Foi o pastor Técio. Nada. Aleluia. Então veja que você também, você está aqui nesse culto hoje, mas Deus tem algo na tua vida. Te cuida. Prepare-se para as maravilhas de Deus na tua vida. Aí ele promete a Josué, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar do poente do sol, será vosso termo. Olha a promessa que ele faz agora para Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Aleluia! Então veja, meus queridos, que Josué era meramente uma continuidade de Moisés, um homem para levar o povo que Deus queria. Tá certo? Agora, claro, se eu sou chamado para ser gerente de um povo, para ser gerente de uma empresa, seja lá o que for, para ser gerente de uma determinada indústria, eu vou precisar dos meios. Deus vai me dar os meios, vai me dar as condições, aleluia, vai me dar o carro que eu preciso, vai me dar a esposa que eu preciso, não é? Minha esposa mesmo, ai meu irmão, hoje ela é uma gatinha linda, mansinha, abençoada, a crente que eu... Mas isso era tão brava, irmão. Era tão brava. Ela olhava para mim assim, eu dizia, não é não, que eu luto de defesa pessoal. Eu, rapazinho, primeiro tenente da Polícia Militar, treinado em defesa pessoal. Célia me conhece, Célia sabe como eu era. Aí Deus botou uma gatinha assim para eu amansar ela. Hoje eu vejo, irmãos, a obra de Deus na minha vida também. Não é só na dela não, Deus também não era coisa boa não. E graças a Deus, hoje nós somos transformados. Hoje nós podemos dizer assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Agora veja só, Deus chamou Josué, Ele chamou você também. Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida. Pode ser na tua casa, pode ser na tua vizinhança, pode ser no teu trabalho. Você sabe qual é o propósito de Deus. Pode ser cantar, pode ser louvar, pode ser tocar, não é? Por exemplo, Tiago é um tecladista. Ele faz fundo musical para tudo, irmãos. Ele me diz assim, pastor, eu me sinto evangelizando quando alguém está pregando e eu estou acompanhando com o teclado. E é mesmo, ele dramatiza. Ele consegue dramatizar, não é?
Quando você fala uma coisa assim, vai... Aí quando você começa, fala uma besteira, vai... É umas coisas assim que ele faz que é tremendo. O que é isso? É uma chamada de Deus, irmãos. Ele foi, já disse, eu sinto, pastor, a chamada de Deus para isso. Deus me dá talento para isso mesmo, não é? Seja no teclado, seja no coral, seja para ser um dirigente, seja para ser um pastor. Você foi chamado para um propósito de Deus. Agora, sabe o que é que acontece? Precisa haver um esforço da sua parte. Você não pode também, não, Deus me chamou, então agora é Ele que faça o que Ele quiser comigo. Cuidado, senão tu vai dar uma voltinha de baleia. Quer ir dar uma voltinha de baleia? Fique acomodado para você ver uma coisa. Fique acomodado que você vai dar uma voltinha de baleia. Sabe o que é dar uma voltinha de baleia? É Jonas, né? Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Teve que ir para Nínive de baleia. Não é? Cuidado, Deus tem um propósito na sua vida. Veja que é necessário você se esforçar. Veja o que a Bíblia diz. Continuando aqui, a chamada de Josué, no versículo 6. Aí a Bíblia diz assim, olha. Esforça-te e tem bom ânimo. O que é isso? Você tem a chamada. O propósito é de Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte, se esforçar. Você está se esforçando? Estou indo para domingo à noite para o culto. Grande coisa. Tem até pessoa que não é crente que vem para o culto no domingo à noite, meu filho. Não, mas eu vou para a doutrina também. Grande coisa. Eu quero saber como é que está a tua vida de oração. Como é que está a tua vida de consagração lá na tua casa. Como é que está teu exemplo na rua? Teu exemplo no trabalho, teu exemplo onde você anda, no ônibus. Quando você vai fazer uma compra, você compra e paga direitinho. Quando você compra crédito, você paga direitinho. Você honra a Deus. Ou você vive usando o nome de Deus em vão? Usar o nome de Deus em vão é isso. Dizer que é crente, mas não honrar o nome de Deus. Não é vir para o culto uma, duas vezes, não. E a obra que Deus diz que você tem, que Deus quer realizar na sua vida, como é que você está lutando por isso? Oh, meus irmãos, olha, a fé sem obra ela é morta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Meu sonho era ser comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco. Comandante-geral. Deus me botou dentro da Polícia Militar de Pernambuco. E eu saí crescendo, crescendo. Só faltava mais uma promoção. E a decisão política. Quando eu cheguei no último grau, a chamada de Deus na minha vida foi maior. E eu disse, não. E Jesus disse assim, olha, quando eu orava a Deus, Deus, meu sonho. Ele dizia, não. Você vai para um exército que nunca perdeu em batalha. Oh, labacará, xomenai. E eu tive coragem de deixar tudo. Deixar lá a polícia militar e vim para cá. Aleluia. E não vim para cá atrás de dinheiro não, irmãos. Sabe por quê? Porque nem tinha. O que a gente tinha aqui era uma poça de lama aqui na frente, que eu comprei um terreno, quem sabe da história conhece. Um terreno que era quase uma poça de lama aqui na frente, e um tempo que eu aluguei aqui junto, que começou assim, a igreja do quartel e essa. Aleluia! E Deus começou a fazer prosperar. Santifique sua vida, porque Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Aleluia. Agora você tem que se esforçar, meu filho. Esse negocinho de só ter conversa, não, eu vou fazer. Um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Tu vai ficar esperando esse dia chegar quando? Faz tua parte, rapaz, acorda. Me perdoe se eu sou chato assim, é porque meu desejo é ver você prosperar. Meu desejo é ver você crescer. E não é nem o meu desejo, é o desejo de Deus, porque Deus sabe
que eu sou assim. Aí ele pega um cara assim, feito eu, para usar para você assim, para você ser do jeito que ele quer. Esforça-te e tem bom ânimo. Aí diz assim, olha, porque tu farás herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tu farás esse povo herdar a terra. É que eu estou vendo aqui, irmãos. Aleluia, Deus me entregou a Rádio Nova de Paz. Deus me entregou essa igreja como responsabilidade, tantas coisas, né? Faculdade, casa de recuperação, obra missionária em outros países. Tu farás muita gente herdar o céu. Deus quer te usar neste negócio. Aleluia. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme está escrito na lei de meu servo Moisés, que ele te ordenou. Aqui está implícita a palavra de Deus. Faça conforme a palavra de Deus. Lembre-se, você não foi chamado para vir para o culto dia de domingo, não, irmãos. Outra coisa, tua formatura é importante. Tudo na tua vida é importante aqui. Mas o mais importante é você buscar o reino de Deus. O mais importante é você viver verdadeiramente para Deus. Aleluia. Então, meus queridos, esse esforço com bom ânimo não é força de vontade sua. Quando Josué diz assim, esforçai-vos e tem bom ânimo, ou não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, está falando de quê? Está falando de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida, que você consegue através da oração. Quando você se reveste de oração, o sobrenatural de Deus, você é uma pessoa eternamente animada. Você não desanima com nada. Está difícil? Tá, mas Deus tem providência. Está doente, vai morrer, mas Deus tem solução. Surgiu a enfermidade, mas Deus é resposta. Está sem dinheiro, estou liso, mas tenho Deus na minha vida. O carro quebrou, mas eu tenho Deus na minha vida. Esforça-te e tem bom ânimo. Você vai ver os milagres de Deus acontecer. Aleluia. Então, meus amados, eu vou concluir aqui, mostrando para você, eu quero concluir, que Josué dava ordem ao povo, garantindo vitória. Por que eu digo aqui para você, meu irmão, vá em frente que Deus te dá vitória. Porque eu sei, meu irmão, que eu não estou falando de mim mesmo, não. Eu estou falando o que Deus manda falar. Ei, eu quero te garantir. Pense na causa que você tem. A mais difícil. A que aos seus olhos parece impossível. Pense nela. Eu quero te garantir que se você se esforçar buscando a Deus, se esforçar buscando a santificação, eu quero te garantir que Deus vai derrubar as portas do inferno e vai te dar vitória. Josué, irmãos, ele tinha obstáculos que eram intransponíveis. O primeiro obstáculo, o Rio Jordão. Ele teria que atravessar o Rio Jordão. Como é que ele ia passar, irmãos? Quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Eram em torno de 600 mil homens. Entre o restante, mulheres e crianças. Como ela queria passar o Rio Jordão com esse povo todinho? Outra coisa, no caminho havia os filhos de Anak, gigantes que ele teria. Mas Josué, ele recebe essa promessa. Esforça-te e tem bom ânimo. Não tema nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então veja bem. Josué estava com aquele obstáculo. Aí no capítulo 1, versículo 10, diz assim: então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-nos de comida, porque dentro de 3 dias nós vamos passar o Jordão. Como? Não interessa, se prepare, arrume a comida que a gente vai passar o Jordão. Eita!
Foi a mesma coisa de Moisés. Moisés parou em frente ao Mar Vermelho. E o povo pensando, esse velho ficou louco, trouxe a gente para uma cilada. Vai para cá, de um lado montanha, do outro também, aqui na frente o Mar Vermelho. E agora Faraó está vindo aqui por trás. Como é que a gente vai sair daqui? Josué vai dar ordem ao povo. Passe pelo meio de arraial e ordene ao povo dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão, para entrar a possuir a terra que vos dá o Senhor vossos Deus para possuí-la. Se preparem para a vitória. Deus está dizendo: se prepare para a vitória. Ou você crê ou não crê. Quem crê vai ver a glória de Deus, e quem não crê vai ficar chupando o pirulito. Quem crê vai ver a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Aí o povo respondeu a Josué dizendo, versículo 16: tudo quanto nos ordenares faremos, onde quer que nos enviarem iremos. Como em tudo ouvimos Moisés, assim que ouviremos. Tão somente que o Senhor Deus seja contigo, como foi com Moisés. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, a gente sabe que Josué orientou os sacerdotes e o povo, e que deu ordem ao sacerdote dizendo: quando a planta de vosso pé tocar nas águas do Rio Jordão, o Rio Jordão vai parar e nós vamos passar em terra seca. Sabe o que é que Deus estava dizendo para eles? Deus estava dizendo assim para eles: está vendo esse milagre que eu estou fazendo com eles, com vocês? É para vocês entenderem que não vai ter filho de Anak que vai impedir vocês, que não vai ter Jebuseus, Eteus, Eveus, os Zeus vão tudo cair por terra. Os Zeus vão tudo cair por terra. Diga para seu irmão de você: não tem eu que prevaleça contra você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Era o sinal de Deus, era a passagem deles pelo Jordão. Todo mundo estava vendo agora que Deus era com Josué. Todo mundo ia confiar o que Josué mandasse fazer, eles iam fazer. Porque, irmãos, esse povo também quer ver Deus na vida dos líderes, não é? Esse povo quer ver Deus na vida dos líderes, né? Esse povo não quer ver historinha de carochinha, não. Chegar aqui somente para estar batendo nos irmãos, pegar seu vestido longo, cabelo longo, e tem que usar isso, tem que não usar aquilo, tem que usar aquilo outro, tem que usar... Não, irmão, pregue a doutrina e deixe que o restante o povo faz. Deixe que o restante o povo faz. Quem quiser desobedecer, desobedeça. Não é? Quem quiser andar fora por conta própria, faça da sua maneira. Depois vai se acertar com Deus. Amém, meus queridos?